Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria, hoje com um assunto um pouco diferente. Pessoal, deem uma olhada nessas máquinas que estão aqui na nossa oficina. Vocês veem o trabalho que a gente faz, né? E muitas vezes pode haver a ideia de que tudo o que está aqui, né, é conseguido única e exclusivamente pelo nosso trabalho. Acontece que não é assim, ou pelo menos na nossa vida não é assim, e a gente entende que talvez não seja assim na vida de ninguém. O que vocês veem é o resultado não só do nosso trabalho, mas da ajuda de muita gente, né? E hoje eu estou aqui para homenagear uma dessas pessoas, o Lenildo. Bem, a gente deve incontáveis coisas a incontáveis pessoas, mas essa homenagem de hoje, ela é dirigida especificamente para o Lenildo. O Lenildo, um senhor do Rio de Janeiro, ele nos honrava vindo de avião do Rio de Janeiro para ter aula com a gente uma vez por semana, tomava um avião no Rio, vinha para São José dos Campos, dormia em São José, vinha para a oficina no outro dia, tinha aula com a gente, dormia em São José, pegava o avião de volta para o Rio de Janeiro no dia seguinte. Então, era uma honra para a gente que alguém, acreditando no nosso trabalho, viesse, né, tivesse todo esse gasto de tempo, de dinheiro, né, para ser nosso aluno. Isso era uma coisa que era uma honra imensa, ainda mais partindo do Lenildo. Uma pessoa com uma formação, uma cultura, uma educação espetaculares. Muito bem, o Lenildo nos honrava com a presença dele e nos agraciava com as conversas maravilhosas, os assuntos os mais diversos, né? Uma coisa assim incrível estar na presença dele. E além de tudo isso, o Lenildo, num determinado momento, sabendo do nosso sonho de abrir uma marcenaria em São Paulo, nos ofereceu ajuda, ele financiou a compra das nossas máquinas. Então, se essas máquinas estão aqui hoje, elas estão aqui graças à ajuda do Lenildo. Então, eu estou aqui para, em meu nome, em nome da Evelyn, fazer essa homenagem ao Lenildo, que faleceu a semana passada. Foi uma perda enorme para a gente, né? Não tem nem o que dizer a falta que ele vai fazer, não só para a gente, mas para o mundo. Então, nossa homenagem para o Lenildo, e esteja ele onde estiver, deve estar encantando, né, os convivas, as pessoas que estão com ele, com suas histórias, seu bom humor, sua cultura, sua educação, tudo aquilo do qual a gente pôde compartilhar no período em que ele foi nosso aluno. Então, nossa homenagem ao Lenildo, à família dele. E Lenildo, um grande abraço nosso. Vocês vão ver agora uma compilação que a gente fez, né, de momentos que a gente teve com o Lenildo e de um depoimento que ele nos enviou depois que ele concluiu o nosso curso. Eu sugiro fortemente que vocês assistam esse depoimento, porque eu diria que é imperdível ouvir as histórias do Lenildo. A tendência das pessoas é pensar o seguinte: bom, errei a posição aqui, que não é tão difícil de acertar. Tá bom assim?
Bom, prazer em estar aqui gravando esse vídeo, né, que na verdade pretende ser um depoimento que eu vou fazer em relação ao curso de marcenaria fina que eu fiz em São José dos Campos, lá com o Fernando Belchior. Bom, onde inicialmente eu gostaria de tecer algumas considerações, né, como é que eu cheguei lá ao Fernando em São José dos Campos. Bom, eu sou economista de formação, estou aposentado há 10 anos, né? Fui durante 40 anos professor de uma universidade federal, trabalhei sempre em órgãos estatais de pesquisa, né? E tive a oportunidade de fazer algumas consultorias internacionais, né? Trabalhar com alguns órgãos internacionais e, ao me aposentar, né, há 10 anos atrás, eu resolvi, na verdade, não aceitar os convites que ocorreram para que eu trabalhasse em empresas da área de pesquisa, né, ou continuasse a dar aulas. Eu resolvi, na verdade, passar para uma nova etapa da minha vida, né? Ou seja, fazer a transição das atividades ligadas ao lado esquerdo do cérebro, né, que dominaram toda a minha vida profissional e formação e vida acadêmica, e abrir um espaço para algo que eu ainda não tinha, na verdade, né, dado a oportunidade, que era o lado artístico, né, ligado ao lado direito do cérebro. Aí nisso, então, a minha primeira busca foi no sentido de tentar alguma coisa ligada às artes plásticas, à pintura, né? E eu comecei a mexer com pintura, senti logo a necessidade de buscar o apoio, né, a expertise de alguns pintores, né, que me ajudaram ao longo desse período, né, e participei de algumas exposições coletivas aqui no Rio de Janeiro. E há 2 anos atrás eu realizei, né, minha grande exposição individual chamada Trajetórias. Alguns dos quadros dessa exposição estão aqui atrás, né, outros estão aqui espalhados pela sala. Nessa exposição, que eu denominei Trajetórias, né, eu procurei documentar 2 coisas. O nome foi Trajetórias, primeiro, porque era, na verdade, né, ela marcava a transição do lado esquerdo para o lado direito do cérebro, das atividades mais estruturadas, né, para as atividades mais livres e artísticas. O segundo fator que me levou a chamá-la de trajetória, e vocês vão poder, né, ver por aqui, por esses quadros que estão aqui atrás, é que, na verdade, trajetória significou também eu ter documentado, né, nesses quadros que eu pintei, todos eles de pintura a óleo, né, a minha trajetória por esse mundo. Os lugares todos por onde eu passei, né, eu fotografava, fazia alguns croquis, né, e fui acumulando tudo isso que eu, na verdade, imaginava já naquela época que um dia eu ia passar isso tudo para a tela, né? E eu, então, há 2 anos atrás, eu fiz a minha exposição Trajetórias, né, ali no shopping Cassino Atlântico, né, no final de Copacabana, né, e ao encerrar lá a minha exposição, eu senti que eu também estava querendo encerrar essa segunda etapa da minha vida, e em busca de outros desafios, né? E aí eu fui em busca de outros desafios também, ligado, né, a essa questão que um misto do lado esquerdo e lado direito do cérebro, né?
que foi, na verdade, tentar fazer aquilo que, na minha infância e adolescência, tanto me fascinou, que foi, na verdade, o trabalho dos artesãos, né? Eu morava em Ji-Paraná e, ao lado e na frente da minha casa, tinha um pátio da Estrada de Ferro Central do Brasil, onde existiam várias oficinas, né? Oficinas de marcenaria, carpintaria, ferraria, serralheria, né? Eletricidade, ou seja, todos os serviços que eram necessários para a manutenção da Estrada de Ferro Central do Brasil. E eu, na minha infância e adolescência, eu sempre frequentei, quando eu tinha tempo, e sempre tive, né, essas oficinas, né? E eu ficava maravilhado vendo aquele pessoal trabalhando, né? Os artesãos trabalhando, né? Esses artesãos, né, que na Idade Média, né, com um sistema mestre-aprendiz, né, levaram, na verdade, as artes plásticas, né, a um nível fantástico, né, e documentaram, né, a vida e os costumes, né, durante toda a Idade Média. E os pintores seguiram fazendo isso, seguem fazendo isso até hoje, né? Então, de todas essas atividades aí, né, eu resolvi optar por uma delas, né, para desenvolver a minha segunda atividade, que na verdade era a terceira. A primeira foi como pesquisador, professor universitário, a segunda como pintor, e agora optei então pela marcenaria, mais especificamente pela marcenaria fina. Como quando eu iniciei com a pintura, eu tive a minha fase inicial de autodidata, né? E aí, obviamente, eu fiz algumas coisas iniciais, era mais aquele contato inicial para você ter a coragem de procurar o apoio, né, dos experts, dos mestres no assunto. E para isso ajudou muito, né? Ajudaram muitas novas mídias, em particular o YouTube, né, onde eu pude ter acesso, né, a várias postagens, né, de artistas, mestres, marceneiros brasileiros e estrangeiros, né, ver o trabalho desenvolvido por eles, né, conhecer mais de perto o trabalho desenvolvido por eles, tentar ir reproduzindo, me apropriando daqueles conhecimentos, né, até que eu senti a necessidade de buscar um curso estruturado na área de marcenaria fina. Foi quando, então, fazendo a avaliação de tudo que eu via, né, no YouTube, na internet, né, e foram vários, né, os marceneiros, né, que eu desfrutei dos seus trabalhos, né, alguns deles eu até entrei em contato, né, foram fantásticos, vários deles, né, eu resolvi, então, fazer a opção por aquele marceneiro, né, ou por uma pessoa que estivesse envolvida com o ensino de marcenaria fina, né, e com a qual eu mais me identificasse. Não era só uma empatia, né, mas me identificasse mais em termos da sua formação, da sua trajetória, né? E aí, obviamente, eu me identifiquei muito com o Fernando Belchior, né? Belchior lá de São José dos Campos, um engenheiro mecânico formado pela USP, trabalhou na Embraer, né? E trabalhou em várias outras empresas, e que num dado momento da vida virou para Evelyn, sua esposa, e falou: Evelyn, eu queria, na verdade, buscar a minha realização e a minha felicidade. E eu queria saber se você topa uma aventura comigo. E a Evelyn topou. E ele então juntou, né, o que tinha de recursos, né, e se mandou para o Canadá e foi fazer cursos de marcenaria fina no Canadá.
largou seu passado de engenheiro mecânico, formado pela USP, né, técnico, trabalhando na Embraer, e foi em busca do que ele mesmo diz, que é da sua felicidade. Passou algum tempo estudando lá no Canadá e teve um mestre, mas que foi mais importante para ele, né, que foi o Adrian Ferrazzutti, né, mestre marceneiro fantástico, ítalo-canadense, né, e o Fernando, então, fez lá um curso com ele e, na verdade, o Fernando identificou lá no Canadá uma forma, né, de trabalho, né, que não era muito comum no Brasil, que era o compartilhamento de oficinas de marcenaria, como de resto de todas as oficinas, por vários mestres, né, de maneira a reduzir custos, né, com compra e uso de equipamentos, com instalações e trocar experiências. E ao voltar para o Brasil, ele buscou isso. Obviamente, ele mesmo diz que não foi muito fácil as pessoas, né, toparem, né, uma oficina compartilhada. Quem já tinha uma oficina de marcenaria, né, ele vinha apenas com a vontade, o trabalho, a competência dele, né, a formação dele e o curso que ele havia feito com o Adrian Ferrazzutti lá no Canadá, né? Mas ele encontrou em São José dos Campos uma pessoa, um marceneiro, mestre marceneiro, fantástico, que tinha montado uma oficina onde eu fiz o curso, que é uma oficina imensa, né? Muito grande, muito bem montada, muito bem construída, e que topou, né, que o Fernando fosse para lá e trabalhasse como numa oficina compartilhada com o Milton Barbosa. E aí, então, o Fernando avançou, né, fantasticamente, e passou, na verdade, de um marceneiro, né, que, como todo outro, né, realizava trabalhos, atendia demanda, começou a, na verdade, postar vídeos, né, um atrás do outro, né, uma demanda muito grande pelos vídeos dele, pela experiência dele, né, e também começou a montar cursos, os cursos foram de sucesso, né, e aí o Fernando passou a viver de postagem de vídeos no YouTube, tem coisas maravilhosas dele, né, e dos cursos que ele dá lá nessa oficina, no bairro Jardim Morumbi, lá em São José dos Campos, a oficina que foi montada pelo Milton Barbosa, que está lá até hoje, né? Trabalha também na oficina, né? Tem lá seu trabalho. Porque trabalha tanto tendo a sua atividade própria, quanto participa junto com o Fernando também de algumas atividades. E tem o João, né, que lá da linhagem do Milton Barbosa, e tem também lá o La Rota. O La Rota é, na verdade, um marceneiro de 3 gerações de marceneiro, né? La Rota já está, na verdade, na fase de encerrar um tanto as suas atividades, mas ainda está lá firme. Vai todo dia lá de manhã para a marcenaria, fica até o final do dia, e vai na sua caminhonete indo lá de Paraibuna, viaja todo dia para São José dos Campos. E essa equipe, além de outras pessoas que trabalham lá, ex-alunos dele, né, essa equipe é fantástica. Uma vez, numa roda, né, dessas pessoas, né, lá na oficina, eu me lembro que algum deles perguntou: mas Lenildo, se você tivesse que destacar alguma coisa aqui no curso, o que você destacaria? Naqueles momentos assim de um café lá, que a gente estava reunido, aí eu me lembro que eu não titubeei, eu prontamente respondi: eu destacaria o rigor.
porque tudo que se faz aqui, eu de alguma forma já conhecia. Agora, nem de perto, com o rigor de tudo que aqui se faz e se ensina. Isso eu destacaria. Se alguém tiver a oportunidade, né, de realizar o curso do Fernando, esteja certo, você estará fazendo um curso extremamente rigoroso. O Fernando é rigoroso, o Milton é rigoroso, o João é rigoroso, o Larrota é rigoroso, ou seja, tem hora que a gente fica até meio zonzo com tanto rigor, né, que eles exigem nos trabalhos que a gente faz. E você vai ter a oportunidade lá de fazer um curso, que é um curso que tem uma característica interessante. Porque às vezes a gente pensa o seguinte, olha, mas eu sou hobbyista, né? Ou eu nunca vou montar uma grande marcenaria, né? Ou seja, mas é fundamental que você passe e tenha experiência de uma grande marcenaria. Eu não entendia isso. Até que ao chegar lá para o curso e me deparar com aquela oficina enorme, com todas as máquinas de bancada, de ferro fundido, né? Eu falei, nossa, né? Eu nunca vou ter isso e eu não sei se eu tenho coragem de trabalhar com esses equipamentos. Até porque lá tudo corta muito ou explode, né? Essa, na verdade, é até uma brincadeira que o Fernando faz para chamar a atenção da gente dos cuidados que a gente tem que ter. E aí, então, você vai fazer um curso passando por todas as fases, né? Vão lhe dar um pranchão, né, cru, para você lapidá-lo e fazer um paralelepípedo, uma peça grande. Você vai fazer, pelo menos no meu curso, ao longo do curso, uma mesa de centro, usando todas as técnicas de marcenaria fina, usando todos os equipamentos da oficina, os equipamentos grandes, né? Os equipamentos não são de bancada, são equipamentos, né, que estão lá presos no chão, né? Você vai usar desempenadeira, você vai usar desengrossadeira, né? Você vai usar máquinas de furação vertical, horizontal, você vai usar tupia grande de bancada, né? Você vai usar tudo, né? Você vai usar aquelas lixas de cinta imensa, né? Você vai usar tudo que você possa imaginar que uma grande marcenaria usa. E você vai fazer a tua mesa usando todos esses equipamentos. Olha, vocês não sabem a segurança, depois que você faz esse curso, que lhe dá para você voltar para a sua marcenaria de equipamentos de bancada. Ou seja, é fantástico, né? Você ver esse trabalho, né, fundamental dos grandes marceneiros, conviver com eles, né, e depois você voltar, né, se você não vai ser um grande marceneiro, não vai montar uma grande marcenaria, mas você vai trabalhar com ferramentas de bancada, né? Ou seja, você vai voltar muito mais seguro, né? Sabendo muito mais das coisas, né? Ou seja, tendo aprendido várias técnicas e macetes para resolver problemas vários, né? De cortar, de aparelhar, de lixar, de envernizar, de tudo, né? Então é fundamental, né? E essa equipe, né, é composta por pessoas extremamente, né, competentes e
de um fino trato, né, com você, extremamente atenciosa e carinhosa, né, no lidar com você, que você não vai só se sentir bem, você vai ter vontade de estar sempre lá com eles. Entende? Então, quem tiver a oportunidade, né, e tiver vontade de fazer um curso de marcenaria, não digo que todo mundo deva fazer, né, deva passar por isso, existem provavelmente outros cursos, né, mais leves ou coisa que valha, mas eu acho que a um nível de fundamentalidade vai ser um pouco difícil você encontrar outro, né? E eu acho que valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Eu estou muito feliz por ter tido a oportunidade ainda na minha vida de ter passado por essa atividade, que na minha infância e adolescência, como eu havia falado, né, povoaram ali os meus dias, né, naquelas oficinas da Central do Brasil. Eu olhava, né, aqueles mestres trabalhando naquelas áreas todas, né, e eu ficava maravilhado, né. Eu me lembro que eu já estava com alguns anos, muitos anos, como pesquisador em grandes empresas, como professor universitário, e eu nunca deixei de pensar o seguinte: um dia eu vou voltar à minha adolescência e vou entrar numa oficina com os artesãos. E eu vou trabalhar com os artesãos. Eu vou encerrar o meu lado intelectualizado, né? Vou fechar o meu lado esquerdo do cérebro e vou abrir as portas do meu lado direito. E eu não me arrependo de ter feito isso. Isso foi fundamental como estratégia de vida para mim, né? E eu agradeço muito o Fernando, né, por ter ajudado nisso, né? E eu queria aqui destacar, né, que o Fernando, a gente tem sempre alguém acompanhando a gente, né? O Fernando tem ao lado dele que ele chama de camerawoman, né, que é a Evelyn, a mulher dele, né, que na verdade também faz boa parte do secretariado do curso, que hoje na verdade é uma coisa que demanda muito tempo, né, e faz as filmagens e as postagens no YouTube, né, de tudo que o Fernando produz, né, para postar no YouTube, né, mas também faz para os alunos, né, o acompanhamento de todo o curso, filmando, de tal forma que cada um de nós tenha um documento, né, filmado do que foi a sua experiência, a sua atividade lá na oficina em São José dos Campos, no bairro Morumbi, a oficina compartilhada com aquele que a montou originalmente, que é o Milton Barbosa, e com o João Barbosa e o Larrota, que são mestres marceneiros fantásticos, como são o Milton e o Fernando. Esse era o depoimento que eu queria dar. Muito obrigado.